Em 3 dias, o Distrito Federal registra mais da metade da média de chuva prevista para janeiro. Os primeiros 3 dias do ano estão sendo marcados pela grande quantidade de chuva em Brasília. Os maiores registros foram nas regiões do Paranoá e do Plano Piloto. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, de segunda até amanhã dessa quarta-feira, no Distrito Federal, choveu mais da metade do previsto para o mês de janeiro. Um alerta laranja foi emitido pelo Instituto, sinalizando aos moradores da capital federal o perigo de chuvas intensas que vale até essa quinta-feira. Esse é o período em que o padrão de vento na atmosfera costuma trazer calor e umidade, principalmente para áreas do território brasileiro. Por isso é o nosso período chuvoso. Nós temos calor e aí o aumento do conteúdo de água na atmosfera. Então, combinação para a formação de nuvens carregadas. Já temos aí volumes em apenas 4 dias que chegam a 60% da chuva esperada para o mês inteiro. Então, parece que a chuva veio realmente de fato. As chuvas intensas têm causado danos para os moradores. Na Vila Cauí, o córrego transbordou, fazendo com que moradores deixassem suas casas durante a noite. Já as ruas das regiões administrativas de Arniqueiras e Sol Nascente ficaram alagadas. Os passageiros da estação metrô Praça do Relógio em Taguatinga foram surpreendidos quando a água invadiu o local. A governadora em exercício, Celina Leão, convocou uma reunião de emergência nesta quarta-feira e decretou que o Distrito Federal está em estado de alerta. Segundo Olívio Bahia, o clima segue dessa forma ao longo da semana. A chuva deve persistir aí pelo menos até a próxima segunda, terça-feira. Isso porque nós temos um sistema meteorológico que costuma atuar no período chuvoso. Ano passado ele não apareceu, por isso aí pouca chuva nos primeiros 3 meses e ele começou a aparecer. A gente vê inclusive na imagem de satélite ali uma faixa de nuvens que se estende da Amazônia, cruza a região central e vai até o Oceano Atlântico. Essa é a famosa zona de convergência do Atlântico Sul, é um nome meio estrambólico, a gente fala aí, a grosso modo, chama de ZACAS, Zona de Convergência do Atlântico Sul, e ele tem como característica a persistência. Então, ele se formou na madrugada, noite de ontem e madrugada de hoje, e deve perdurar pelo menos até o próximo domingo. A Estrada Parque Aeroporto, uma das principais vias de acesso, ficou alagada na manhã dessa quarta-feira, depois que o córrego Riacho Fundo transbordou, atingindo as 3 faixas. O fluxo de veículos foi normalizado depois que o Departamento de Trânsito do Distrito Federal liberou a faixa da esquerda e a pista exclusiva do BRT. Durante as chuvas intensas é bom se proteger. Segundo o INMET, os principais cuidados são para não se abrigar debaixo de árvores, porque há risco de descargas elétricas e, se possível, desligar os aparelhos elétricos e o quadro geral de energia. Falando ainda sobre o tempo chuvoso, a governadora em exercício